Irmãos, boa noite. Que a graça do Senhor seja com todos. Se puderem, abram suas Bíblias no Salmo número 15. Esse salmo fala sobre integridade. E nós vamos falar hoje um pouco sobre isso também, de certa forma, a nossa integridade no sentido de comportamental mesmo, no que nós falamos, como nós nos portamos, tem a ver tudo com integridade. Quando não somos fofoqueiros, quando não mentimos, nós estamos falando de integridade de vida. Por isso que o Salmo 15 ele é bem apropriado para anexá-lo ao 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Então ele diz assim, ele é um salmo pequeno e bem proveitoso. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica a justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim, nunca será abalado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, nós não somos essa pessoa por nós mesmos, mas nós somos, ó Deus, essa pessoa pela operação do Senhor em nós. O Senhor nos considera e nos leva em conta por causa de Jesus Cristo. Então, muito obrigado, meu Deus, porque passamos a fazer parte daqueles, ó Deus, íntegros que vivem na presença do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. E nos ajuda, Deus, na nossa caminhada cristã, para que com alegria nós o sirvamos, ó Deus, nós o bendigamos, nós o glorifiquemos, ó Deus, para louvor, ó Deus, e honra e glória ao nome do Senhor. Obrigado, Deus, por nos permitir estar aqui essa noite. Obrigado pelos cuidados do Senhor que continuam sobre nós. Louvado seja o teu nome, Deus. Recebe nossa adoração. Nós fazemos ela, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pergunta, meus irmãos, qual é o 9º mandamento? A referência que ele faz é Êxodo, né? Quando Deus dá os 10 mandamentos ali para Moisés e a gente está passando por eles. E a pergunta é qual é o 9º mandamento? Está lá em Êxodo 20:16, caso queiram abrir, é um texto também pequeno. E a resposta é, o 9º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A gente precisa lembrar que Deus está trabalhando nesses mandamentos com o relacionamento entre irmãos, entre pessoas, entre próximos. O ser humano. É o que nós chamamos de relacionamento horizontal, não o relacionamento com Deus. Embora o nosso relacionamento horizontal ele está ligado, diretamente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Conforme nós nos relacionamos com Deus, a resposta será dada no nosso relacionamento horizontal. Tá bom? A gente está tratando então dos 10 mandamentos de Deus para o seu povo. E Deus concedeu para que eles conhecessem mais a Deus e servissem também melhor a Deus. Esse serviço deveria ser com entendimento e com satisfação. Talvez algumas pessoas possam chegar num ponto de que, por falta até de compreensão, de que o que elas estão fazendo é suficiente. Na verdade, meus irmãos, não tem nada que nós possamos fazer que melhore a nossa condição diante de Deus. A gente às vezes cresce aprendendo isso. Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos produzir. Isso tem que ser feito. Mas isso não muda a nossa condição diante de Deus. Quem muda a nossa condição diante de Deus é Ele mesmo. Claro que eu não estou falando com isso, que com isso nos relaxamos, podemos pecar,
né? Fazer o que quiser. Não é isso que estamos falando. Isso é pecado. E a Bíblia condena. Isso nos afasta de Deus, né? Que eu estou dizendo que é Deus quem nos santifica. É Deus que nos... Por exemplo, nós participamos da santificação não pecando, não mentindo. Mas por que que nós não mentimos? Nós não mentimos porque Deus é santo e nos ensina a não mentir. Quando nós mentimos, nós sofremos as consequências de uma mentira e de um pecado, obviamente, diante de Deus. Então, esses mandamentos de Deus, eles precisam ser, então, compreendidos com o nosso coração, eles têm que ser compreendidos através da nossa própria mente, pois eles são bons mandamentos e ajudam-nos como súditos nesse reino do grande rei, a termos uma vida bem-aventurada. Eles também estão prescritos em toda a Escritura Sagrada. Todos os ensinos de Deus que Deus tem nas Escrituras estão conectados aos 10 mandamentos. E aí ver o desdobramento disso, né, de não matar, tudo isso está relacionado à nossa forma de viver. E quando Deus manda que nós amemos uns aos outros, está dentro dos mandamentos. Por isso que quando Jesus fala amar uns aos outros, amar a Deus, amar uns aos outros, ele está trabalhando, com certeza, toda essa questão dos mandamentos. Não matarás, né? Não dirás falso testemunho e assim por diante, né? Tudo está ligado, de certa forma, aos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos, ele é muito mais do que a mera frase, né? Faça o que eu mando. É uma compreensão, é uma atitude intencional. Nós fazemos porque nós compreendemos. Inclusive, ao invés de mandamento, a melhor compreensão é instrução para esses mandamentos. Há várias maneiras de nós entendermos eles: mandamento, instrução, preceito, lei, ordem, enfim, por aí por diante. Mas a palavra instrução é a melhor, porque Deus está nos instruindo a como servi-lo, como viver a vida como servos dele aqui neste mundo. Quando nós fazemos isso, nós somos protegidos por Deus, somos abençoados por Deus. Então, a obediência aos mandamentos de Deus nos dá proteção, né? E nos abençoa. Somos bem-sucedidos. Deus, então, vai diferenciar o povo dele, principalmente o povo judeu, daquilo ou que eles receberam lá no Egito. Tudo aquilo, aquela bagagem que eles receberam lá, agora Deus vai diferenciar. É diferente, eles vão perceber claramente que como Deus trata eles é muito diferente, como não só o Faraó, mas os deuses de Faraó os tratavam lá no Egito. No Egito, então, haviam mandamentos do Deus de Faraó e também do próprio Faraó, que Faraó ele era classificado, colocado na prateleira também como um Deus, né? Talvez um Deus menor, mas um Deus também. Mas esses deuses, tanto Faraó quanto esses deuses, eles não se relacionavam com o povo, no sentido de aproximação, de cuidado, de proteção, exigiam uma adoração muito grande para que fossem satisfeitos esses deuses. Um exemplo, meus irmãos, algumas religiões, principalmente a de origem matriz africana, muitas delas exigem um sacrifício que as pessoas precisam levar, tanto da pessoa quanto de alguma coisa. É diferente, tá, do que Deus exigia dos judeus, tá bom? Os irmãos precisam diferenciar. Se alguém um dia falar assim, mas por que então o judeu matava um cabrito, uma ovelha e levava lá? É diferente. Primeiro, que era por ordem do Deus Criador. Segundo, que havia um sentido. Deus estava poupando a vida de quem? Do homem. Estava, ofereça um sacrifício, eu o aceitarei no lugar de vocês que pecaram contra mim.
Então Deus estava sendo benevolente e apontando obviamente, para uma coisa maior. Mas muitas dessas religiões até hoje exigem um sacrifício muito grande. No Egito não era diferente. As punições eram pesadas, mas punições sem sentido muitas vezes e uma religiosidade sem esperança nenhuma. Esses deuses, mesmo sendo faraó também, não se relacionavam com o povo deles, mantinham-se distante e exigiam coisas difíceis, inalcançáveis, como ofertas para se satisfazerem. O nosso Deus, o Deus de Israel, Yahvé, ele já é plenamente satisfeito em si mesmo. Ele não depende de um sacrifício, ele não depende de uma oferta que eu faça. Por isso que eu comecei falando que nós não mudamos Deus com o que nós fazemos. Tá, meus irmãos? Há alguns enganos, muitas vezes a pessoa fala assim, mas dizem que nós conseguimos mudar o coração de Deus. Não. Porque senão nós colocaríamos Deus como sendo um de nós. Eu acho que Salmo 50, lá diz, eu não sou como um de vocês, ou nenhum de vocês. Deus fala lá. Eu não sou como nenhum de vocês. Então, nós não podemos trazer Deus para a mesma esfera nossa. A Bíblia diz que Deus está no céu e nós estamos na terra. A Bíblia diz que Deus é o Criador. A Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus. Há uma diferença, há um distanciamento. Portanto, Deus é quem vai tomar a iniciativa da aproximação e do relacionamento conosco. Então, Ele não precisa de nada para ser mais feliz. Então, quando Ele nos pede algo, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio benefício. Mas diferente dos outros deuses pagãos e faraó, o Senhor nos fez a imagem e semelhança dele, porque Ele nos criou e Ele vai se relacionar conosco. Deus, o nosso Deus, é um Deus relacional. Tão relacional que não só nos cria, mas nos conduz e deixa a palavra dele. Nós falamos com Deus, nós ouvimos Deus, porque o nosso Deus se relaciona conosco. Nós sabemos a vontade dele, não temos dúvida nenhuma sobre o seu caráter, porque ele se declarou e se revelou a nós. Ele nos fez a imagem dele, quando ele criou todas as coisas, desde a criação de todas as coisas, ele se relaciona conosco pelas provisões dia a dia, pelas provisões eternas, por meio da sua palavra, por suas ações através do Espírito Santo, ele está se relacionando conosco. Quando Deus dá o seu Espírito para nós, ele está se relacionando conosco. Está cuidando de nós, está nos direcionando sempre para junto, né, da sua vontade, da sua palavra. E isso ele fez, meus irmãos, porque ele nos amou desde a criação e nos fez conforme e parecido com ele em inteligência, em sabedoria, né, parecidos com Deus, diferenciados das demais criações. E aí os mandamentos de Deus, então, que diferencia ele dos outros deuses. Pensem num Deus que a gente vê sendo cultuado nos nossos dias, né? Eles têm um grau de exigência muito grande. Há deuses que exigem que os seus adeptos destruam aqueles que não são filhos desse Deus. Essa é a exigência. É uma das exigências. Que Deus é esse? Melhor ainda, que Deus é esse que nós servimos? Tão grande e tão amável, que se aproxima de nós. Então, meus irmãos, Deus nos dá mandamentos com a finalidade, então, de nos proteger e nos aproximar mais dele, nos instrui e nos dá uma vida saudável. Aí, João, na primeira carta dele, ele vai descrever essa observação nossa dos mandamentos de Deus da seguinte maneira. Ele diz assim, ó, no 5:3, 1 João, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. Olha só, isso consiste o amor, a Deus, né, não de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Mas ele termina dizendo o seguinte, e os seus mandamentos, eles não são mandamentos pesados.
Percebe a diferença? Deus não está mandando que nós destruamos aqueles que não o amam. Aliás, Deus diz que a vingança pertence a Ele. Então, nosso Deus é um Deus que nos dá mandamentos e mandamentos leves. Então, nós não podemos olhar para os mandamentos de Deus como os judeus. Principalmente no tempo de Jesus, eles olharam e eles criaram também, nesse período de Moisés até Jesus, caminhos, né? Eles tentaram facilitar o cumprimento dos mandamentos, dos 10 mandamentos de Deus. Não sei se vocês já leram, mas a multiplicação, na tentativa de elucidar esses mandamentos, entender o que eles significam, à risca, eles criaram outros, ou mais outros, 630 e poucos mandamentinhos, né? Se podemos falar assim. Eles criaram uma porção, porque criaram uma porção de regra. No tempo de Jesus Cristo era uma coisa terrível, né? Se alguém fizesse alguma coisa, igual os discípulos foram colher de espigas, né? Para se alimentar, eles quebraram essa regra dos mandamentos, né? Então eles trabalharam no sábado. Eles quebraram um dos primeiros 4 mandamentos do relacionamento com Deus. Era terrível. Vários foram curados no sábado e foram condenados. Aquele do capítulo 9 de João, aquele cego de nascença, ele foi excomungado da sinagoga, porque ele foi curado no sábado e ele acreditou isso a Jesus Cristo com fé, dizendo que cria. E ele foi excomungado da sinagoga. Então, vocês percebem que esse desdobramento que deram aos mandamentos, que diz que os mandamentos de Deus não são pesados, mas se desdobrou, de modo que ficaram 1000 regras e eles não obedeciam nada. Pega Mateus 19. De certa forma está relacionado com esses mandamentos também. Quando alguém pergunta para Jesus, né? Pergunta intencionalmente, mas maliciosamente, é lícito eu me divorciar da minha mulher por qualquer motivo? Isso está ligado aos mandamentos. Aos mandamentos, né? Quando você percebe os mandamentos de não matar, de todos eles, né? Eles se desdobram. Quando isso acontece, é uma quebra. Mas mesmo assim, Jesus fala para eles uma coisa mais interessante. Fala, olha, vamos voltar lá no princípio. E aí ele volta no princípio e fala como Deus criou homem e mulher. Jesus explica, Deus os uniu, os separou, formou uma família, os uniu, tornou uma só carne, indissolúvel, possível de separar. E eles, então, passaram a viver. Jesus até termina falando assim, nessa primeira parte, né? Que Deus ajuntou, né? Não separe o homem. Mas eles estavam falando, por que eles falaram aquilo? Por que eles usaram esse benefício, queriam usar esse benefício? Primeiramente, para tentar Jesus, é óbvio. Lá diz isso. Mas uma segunda condição, a tentação vinha pelo fato de que haviam 2 escolas, uma muito rígida, que a separação só se dava, né, por traição ou tal, e uma outra que era bem liberal. O homem poderia despedir a mulher por qualquer motivo que ele achasse escandaloso. Então, quando Jesus respondesse isso, eles iam falar qual que ele favoreceu, né? Shammai, a escola Shammai, ou a outra, Hillel. Qual das duas ele puxou sardinha? Jesus não, Jesus não foi para nenhuma das duas. Vamos lá para a Bíblia? Chamou eles para dentro das Escrituras. Então, meus irmãos, os mandamentos de Deus, eles não precisam se desdobrar para tentar entendê-los. Quando Deus diz não furtará, que tipo de furto que Jesus está falando? Ou Deus está falando? Esse furto está dentro dessa categoria? Aquele lá está? Né? Roubar para um benefício meu? Entrar numa casa e morar nela porque eu não tenho casa onde morar? Eu posso? Então,
Jesus é muito claro. Não furtará. Ponto. Por quê? Porque para nós não criarmos atalhos. E para nós aprendermos a depender plenamente de Deus. O atalho é um perigo quando nós criamos ele para resolver, solucionar problemas. Esses atalhos são perigosíssimos. Nós passamos a não depender claramente de Deus. Assim, meus irmãos, Deus vai abrir esses 10 mandamentos por causa de todo esse cuidado e quem Ele é um Deus diferente. Ele vai anunciar para os judeus que Ele é o Senhor que os tirou da terra do Egito. Está no comecinho. Ele está falando assim, olha, percebam quem sou eu. Eu os livrei, vocês tinham deuses maus, não são verdadeiros. Vocês sofriam. Eu os tirei de lá e os dei, uma vida nova. Eles então não eram mais escravos, não eram mais maltratados, mas agora eram servos cuidados pelo próprio Deus. E esse 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, então ele está totalmente conectado com o caráter de Deus e com o nosso caráter, no nosso convívio mútuo. Dar falso testemunho tem tudo a ver com caráter. Eu já falei que na igreja, eu sei que eu falei porque eu me recordo, não sei quando ou quantas vezes. Mas eu conheci, uma época que ele foi prestar um depoimento na cidadezinha lá. Ele falou, estou indo prestar depoimento a favor de fulano de tal. Contra uma pessoa. E fulano de tal, que ele ia proteger, era o culpado. Ele ia falar que ele, na época, não era cristão. Não entendia o evangelho. Mas mesmo assim, por uma questão de moralidade natural, aquilo me soou muito mal. Como? Vai defender uma pessoa, que é culpada. Então, tem a ver, de fato, com caráter. Nosso relacionamento com o nosso Deus e conosco. Então, devido a essa conexão, Jesus resume os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque nós estamos, no nosso viver, conectados com Deus e conosco, uns com os outros. Então, esse amor que precisa predominar para que nós possamos entender que esse amor deve nos levar a cuidar e a não dar mau testemunho ou falso testemunho. O testemunho é uma palavra usada muito em tribunal. Se a gente for ali no fórum, vai ver pessoas chegando lá para testemunharem a favor ou contra alguma coisa. Ela é usada em tribunal. E o tribunal ele só é eficiente nos seus vereditos quando as testemunhas falam o quê? A verdade. Um falso testemunho pode condenar um inocente, mas um falso testemunho pode livrar alguém que tenha cometido um terrível crime. Deus está tratando disso. Ele está organizando a vida do seu povo. Quando nós lemos as cartas pastorais, Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está organizando, agora estou naquela parte, que ele está organizando a vida comum da igreja. Mais ou menos assim, olha, à luz do evangelho, o que pode e o que não pode. Não é que ele criou regrinhas na igreja dele. Ele olha para o evangelho, chama Timóteo a olhar, fala, agora faça a igreja olhar para o evangelho. Isso pode, vocês não estão fazendo. Isso não pode, vocês estão fazendo. E corrigindo à luz do evangelho. Então, o mandamento ele vai apontar para a necessidade de nós sermos verdadeiros na nossa palavra, no nosso testemunho. E Zacarias, lá no capítulo 8, versos 16 e 17, eu já tinha falado que as escrituras elas acabam se tornando um desdobramento dos 10 mandamentos. E ele está falando sobre a questão disso, de falar a verdade. Ele diz assim, eis as coisas que vocês devem fazer. Que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça, segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Percebam como que Deus lida com isso. Um falso
testemunho. Se uma pessoa que tenha cometido um crime, ela foi provada como culpada no meio dos judeus que eu estou pensando aqui, todos os outros tinham que jogar pedras nesse condenado, nessa pessoa que mentiu, que cometeu algum pecado, algum erro, até que ela morresse. Todos deviam participar do apedrejamento. Isso era testemunho público. Mas olha só que interessante, a primeira pedra deveria ser julgada por quem? Vocês se lembram? É isso, quem estava acusando. Quem levou lá, foi lá e falou assim, ó, eu vi o fulano de tal, aí chamou outra pessoa, obviamente tinha que ter mais de uma pessoa. Eu vi o fulano de tal fazendo isso. Aí ele foi condenado à morte. Agora, quem foi a pessoa que levou essa notícia, essa informação, esse testemunho? Fulano de tal. Então você pegue uma pedra, será o primeiro a apedrejar aquela pessoa. Está lá em Deuteronômio 13, 9 e 10. Ele diz lá, pelo contrário, você certamente o matará, você será o primeiro a levantar a mão contra ele. Está falando do testemunho aqui. Para o matar. E depois todo o povo levantará a mão contra ele. Vocês devem apedrejá-lo até que morra, porque ele procurou afastá-los do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. A ideia aqui, contexto, é de alguém que tentou desviar um outro da presença de Deus e levá-lo a ídolos. Então ele foi levado e foi condenado e foi apedrejado, e a testemunha principal teve que apedrejar primeiro. Isso é muito sério, não é verdade? Um falso testemunho verdadeiramente revela muito de como tal pessoa se relaciona com o seu Deus. Né? Às vezes muitas pessoas vão dizer que é cristão, mas ela dá falso testemunho. E aí Provérbios 6, 16 a 19, achei interessante. Ele dá mais um desdobramento dos mandamentos de Deus, e principalmente sobre esse mandamento, não dirás falsos testemunhos. Ele afirma o seguinte lá, em Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma sétima a sua alma detesta. Então ele vai descrever aqui, ó, olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, que tem que a ver com falso testemunho, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, também mais um, e outro, o que semeia discórdia entre irmãos, que está dentro da ideia de falso testemunho. Dessa forma, o verdadeiro testemunho, então, ele é previsto, e ele é necessário sobre toda a criação de Deus, porque ela visa, né, demonstrar o temor a Deus e preservar a ordem, preservar confiança no meio do povo de Deus. Quando nós falamos disso, nós estamos falando de contexto de igreja também. Não é na igreja que acontece disciplina, por exemplo? Pode ser levantado alguma coisa, e ninguém deve temer isso. Né? Na verdade, nós precisamos falar, porque mais adiante eu vou terminar falando um pouquinho também do perigo da omissão. Aí eu não vou testemunhar, porque eu estou... Mas eu me omito. Também é uma forma de você estar pecando contra Deus. Temos Deus, nós temos a palavra dele, meus irmãos. E como povo de Deus, nós precisamos estar na dianteira nessas coisas. Não podemos ser como as pessoas que mentem no mundo, ou seja, até dentro da igreja. Como cristãos não podemos ser assim. Nós temos as instruções de Deus, temos as suas instruções para nós. Então vale a pena aqui a gente pensar novamente no Salmo 15, questão de integridade de vida. Integridade de vida. O testemunho verdadeiro é, obviamente, contrário ao falso testemunho. Ele é contrário também a fofocas, calúnias. Fofoca e calúnia pode acontecer antes mesmo dos julgamentos. Então, está um processo de disciplina e pode estar correndo dentro da igreja uma porção de fofoca. Né?
Bem, eu já percebi, né? Não conheço muito claro fatos assim, mas morro de medo disso. Porque, meus irmãos, eu não sei porquê, mas se alguém levanta a mão contra alguém, e às vezes até erradamente, eu vi fulano de tal, ou eu acho que eu vi fulano de tal pegando alguma coisa em tal lugar, isso ficou estranho. Aí aparece alguém que vai associar alguma coisa que também não seja verdadeira, mas relacionada a essa pessoa. Um dia também eu vi ele andando e tal, não tinha nada a ver às vezes. Mas as pessoas fazem o quê? Associações perigosas. Então, está dentro talvez do sentido de fofoca, calúnia, antes de fato, do julgamento, antes do cuidado que a igreja precisa ter nos seus juízos e disciplinares, né? Provérbios 19:16 diz sobre isso assim: não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Mexeriqueiro é fofoqueiro. E por trás desse mandamento temos de enxergar a proteção da reputação, tanto da testemunha quanto do réu acusado ou que está em disciplina. Deus está protegendo. Então, não dar falso testemunho visa, e não caluniar, visa tomar todo esse cuidado de proteção. Protegemos tanto a nossa quanto a reputação do outro quando somos verdadeiros. Então, ser testemunha prevê não ser omisso e nem espalhar o que ouvimos. Aí entra a omissão também, né? Às vezes a omissão, meus irmãos, prejudica muito o reino de Deus. Você pode, porque a Bíblia prevê quando há a comunidade dos salvos e ela foi aceita, um por um, aceito pela própria igreja, há um comprometimento nosso com Deus e com essa comunidade de Deus. Então, aquilo que nós sabemos que é errado, nós vamos, primeira coisa, fazer como João, como Mateus 18. Ir lá e, atrás da pessoa, levar uma testemunha, por fim, levar à igreja. Mas não sermos também omissos. Né? Omisso é um ato errado diante de Deus. É como se a gente percebesse o erro e o pecado, mas deixa a pessoa, né, para lá. Deixa esses pecados, né, com ela para lá e não vamos mexer com isso. Uma igreja que não é bem ensinada, ela cai nesses erros. Né? Ela não entende o seu papel como membro da igreja. Por isso que eu citei Mateus 18, porque ele trata disso. Ir atrás das pessoas. Precisamos, da forma correta, desejar que as pessoas pensem sobre nós como, de fato, somos honestos, confiáveis e pessoas gentis. Isso não é sem forçar a barra, a naturalidade. Portanto, o 9º mandamento proíbe definitivamente falso testemunho. Significa unicamente falarmos a verdade. A gente pode pensar em Adão, quando ele foi mentiroso, né? Ou quando ele ouviu a mentira. Na verdade, depois ele se tornou mentiroso porque ele obedeceu a mentira. Alguém chegou para ele, que foi Satanás, e falou uma mentira para ele. Ele acreditou naquela mentira e desacreditou em Deus. E olha que tragédia. Hoje nós estamos tratando disso aqui. Então, a palavra de Deus vai ser o único aferidor confiável da verdade. Então, qualquer coisa, alguém fez alguma coisa contra nós, né? A palavra de Deus é aferidora. É nela que nós vamos olhar e vamos conferir. Jesus Cristo, ele morreu por nós para nos salvar e dar vida. E a palavra de Deus diz que esse Jesus Cristo que morreu por nós, ele é a essência da verdade. Não é isso que ele fala em João 14? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Nosso Senhor é verdade. Ele foi verdadeiro. Ele foi verdadeiro diante da possibilidade de morrer como aconteceu. Ele foi sempre verdadeiro. Foi o homem, Jesus homem, verdadeiro. Então, acho que a melhor coisa que tem é nós sermos como Jesus é. Né? É o bom exemplo, testemunho. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.